Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso ponto de encontro semanal para o estudo da lição da Escola Sabatina. Eu agradeço muito a Deus por toda a oportunidade que Ele me concede de a cada semana estar aqui com vocês. É um prazer, um privilégio, uma responsabilidade, claro, uma honra para mim, mas também uma grande responsabilidade pela qual eu agradeço muito a Deus por saber que por meio destes recursos que são os canais da Safeliz, nós podemos nos conectar com muita gente querida espalhada pelo Brasil, pelos países onde se fala o português e por muitos outros países onde há pessoas que falam português. Nós também nos conectamos com as pessoas que, embora não estejam inscritas no canal, recebem o conteúdo desta gravação por meio da ação de compartilhar. E assim fica sendo uma grande bênção para quem compartilha e para quem recebe. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e é um prazer enorme, portanto, estar aqui com vocês nos canais da Safeliz. Você que ainda não se inscreveu, ou você que está entrando recentemente, ou agora, ou há pouco tempo, esse link que aparece aí na tela, você pode clicar nele e você vai receber no conforto do seu WhatsApp o conteúdo semanal chamado de resumão e as porções diárias da lição que atendem aqueles que gostam de ouvir ou assistir a cada dia. Vai ter facilidade para postar seu comentário, para fazer o seu pedido de oração e também para compartilhar a mensagem. E falando em pedido de oração, a Safeliz tem lá uma equipe de intercessores, eles apresentam a Deus os pedidos de oração que são feitos nas lições que são transmitidas em português, francês, espanhol e inglês. E eles também oram por nós, pelos nossos pedidos, mas nós podemos orar uns pelos outros. Isso nos dá um senso de família, isso nos aproxima. Eu gosto de pensar, aqui a cada semana eu imagino que nós estamos encontrando contando os compartilhamentos, cerca de 30 mil pessoas, em torno disso mais ou menos, ou um pouco mais, um pouco menos, e nós formamos uma grande família, e onde quer que eu ando por aí, eu sempre estou encontrando gente, pastor, acompanhe suas lições, estamos juntos lá. Eu louvo a Deus por essa alegria, por essa honra, por esse privilégio. E falando nesta oportunidade de orarmos, de formarmos uma grande família, eu quero convidar você para esse momento de oração inicial. Curve sua fronte, feche seus olhos. Pai querido, te agradeço, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos dá, de termos o privilégio de estudar a Tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, discernimento para a compreensão daquilo que vamos estudar e também, Senhor, que o Senhor nos conceda um coração sempre humilde, sensível, para pôr em prática, um coração obediente para pôr em prática as lições aprendidas. Abençoa, Senhor, essa grande família, os que estão conectados, os que recebem o compartilhamento, que o Senhor esteja com todos nós. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma palavra de apreciação e de gratidão da minha parte ao pastor Laércio Mazaro, meu companheiro, mora aqui na mesma região que eu, que tem se esforçado a cada semana de enviar mais cedo os comentários do que ele costumava fazer, a meu pedido, para que eu possa obter também um vislumbre, uma outra percepção que não só a minha, da melhor forma possível apresentar a lição. Então, pastor Laércio, muito obrigado. E, queridos irmãos, quero também dizer para vocês que temos nessa lição um tema extremamente desafiador, é um tema de fundamental, capital importância para o estabelecimento da nossa fé, é um tema teológico, é um tema doutrinário, é um tema extremamente cristocêntrico e eu espero que nós sejamos ricamente abençoados por Deus ao estudarmos esta lição. O verso para memorizar, na verdade os versos eles vêm do capítulo 15, que será o objeto do nosso estudo, os versos são o 14 e o 17, que nós iremos depois voltar a considerar na lição da segunda-feira. Dizem assim estes versos: E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Bom, voltaremos a eles como já mencionei. Antes de nós irmos para o estudo de 1 Coríntios 15, eu quero trazer aqui um testemunho de Pedro. Vou pedir para a produção colocar aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 3,
versos 15 e 16, onde nós encontramos o seguinte testemunho de Pedro acerca dos escritos de Paulo. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja que Pedro está falando acerca dos escritos do amado irmão Paulo, mas Pedro confessa, olha, ele escreve nas suas, mas às vezes é difícil de entender o irmão Paulo. Pedro era um homem simples, muito humilde, não teve uma formação acadêmica, intelectual. Ele foi ungido por Deus, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo e nos deixou um testemunho vigoroso nas suas duas cartas. Paulo seria hoje um pós-doutor, um livre-docente, um homem de um pensamento doutrinário, teológico, cristocêntrico, muito cristocêntrico, histórico, filosófico, muito elaborado. E para Pedro, às vezes, era difícil, e para nós também, irmãos, é difícil de entender. Então, nós vamos hoje estudar um capítulo com alguns aspectos difíceis de entender. Então, alguém poderia perguntar, ora, se para nós é difícil de entender, será que para os irmãos de Corinto também não foi difícil? Talvez tenha sido menos para eles, porque Paulo esteve com eles 1 ano e meio, e com toda certeza Paulo tratou desses assuntos. Nós temos indicações disso no próprio capítulo. Paulo tratou dessas questões com eles. Então, ao escrever, Paulo estava recordando, Paulo estava enfatizando, Paulo estava frisando mensagens que ele já havia transmitido, e com certeza para os irmãos coríntios havia esta vantagem, esta facilidade. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do contexto histórico que o Dr. Gerald Klingbeil apresenta no Auxiliar do Professor. Eu achei muito interessante para que nós possamos entender quais eram as influências que cercavam a igreja de Corinto e por que é que membros da igreja, cristãos batizados na igreja cristã, estavam agora tendo dúvidas, estavam inclinados a rejeitar o ensino da ressurreição e tinham dúvidas a respeito desse assunto. Então, qual era o cenário? O Dr. Klingbeil, então, nos ajuda a entender que o pensamento grego, especialmente o platônico, via o corpo como algo inferior, até mesmo como uma prisão para a alma. Então, nessa visão, a salvação significava a libertação da alma deste corpo material para a entrada numa existência não corpórea, puramente espiritual. Esse era o pensamento. Então, quando Paulo insiste numa ressurreição corporal, que aquela filosofia desprezava, uma transformação do físico em algo imperecível, essa ideia parecia radical demais, parecia até repulsiva para muitos que a ouviam. Então, Paulo ele vai contra a cultura dos ensinamentos que imperavam no seu tempo. No paganismo greco-romano, ele continua dizendo, as visões sobre a vida após a morte variavam. Em contrapartida, o ensino de Paulo, ele traz esperança e confiança. A ressurreição é certa, é gloriosa, é física. E ele se fundamenta para afirmar isso na própria ressurreição da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Dr. Klingbeil vai terminar dizendo que se as ideias de vida pós-morte variavam entre os céticos e agnósticos, com ideias sombrias, e Paulo nos traz algo tão seguro, Paulo termina o capítulo arrematando essa ideia com uma mensagem de esperança, de fortalecimento espiritual. Então, veja, irmãos, a igreja de Corinto estava cercada por uma influência filosófica e cultural totalmente contrária a esta pregação, a esta doutrina, a esse ensino. E Paulo, claro, já havia ensinado isso e repassado isso com eles, mas muito possivelmente algumas perguntas que Paulo vai tratar, especialmente a questão com que corpo vamos ressuscitar, e com mais algumas informações que os da casa de Cloe levaram para ele então
apresenta esse vigoroso e maravilhoso tratado em defesa da ressurreição. Nós vamos nos concentrar nessa semana, portanto, na carta, no capítulo 15 desta carta, no seu ensino sobre a ressurreição de Cristo. Vamos perceber como Paulo vai caminhar em resgatar os ensinamentos do Evangelho para combater a influência pagã que estava rodeando e penetrando na igreja cristã. Esta situação, irmãos, nos faz pensar acerca de influências, de tendências que existem no nosso redor hoje, ao nosso redor hoje, algumas filosofias que nos parecem mais modernas, mais atualizadas, mais descoladas e que vão ganhando espaço no coração, na mente de alguns, e estas vão tentando entrar na igreja por um lado, por um flanco, por o outro lado, e alguns a recebem aqui, outros a recebem ali. Um pastor tropeça aqui, um pastor tropeça lá, um irmão se ausenta da igreja por não concordar, e outros balançam o ambiente. Então, irmãos, esta lição nos ajuda a pensar quão importante para nós é a centralidade das Escrituras Sagradas, o estabelecimento da Palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, como a revelação divina, a palavra autorizada, a palavra profética que precisa ser estudada, considerada, meditada, recebida no coração e amada por todos nós. É isso que eu desejo para você e para mim, e dessa maneira colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos para o domingo, que traz como título Proclamando a Ressurreição de Cristo. Nesta lição de domingo, nós vamos considerar os versos 1 a 11 do capítulo 15. Então, eu vou pedir para a produção colocar aqui, primeiramente, os versos 1 e 2 do capítulo 15, que nos trazem aqui temas, o tema inicial, o tom da nossa apresentação. Então diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Irmãos, esses versos 1 e 2, eles estabelecem exatamente aquilo que eu mencionei na lição do sábado à tarde. Paulo, ele está dizendo, olha, eu não vou falar nenhuma novidade para vocês. Eu vou aqui, mais uma vez, relembrar aquilo que eu já preguei. Não estou trazendo nenhuma novidade. E o primeiro parágrafo, ele nos ajuda a compreender aqui os 4 tópicos destacados nesses 2 primeiros versos. Ou seja, Paulo vai falar de um assunto que está dentro do Evangelho, que ele pregou aos Coríntios, ponto 1. Segundo, que eles receberam. Terceiro, no qual eles têm permanecido. E quarto, pelo qual eram salvos, a menos que tenham crido em vão, ou seja, que não tenham crido adequadamente. Então veja, Paulo, ele chama aqui os coríntios, olha, eu vou falar de um assunto que eu muitas vezes falei para vocês, que eu ensinei, e portanto, esta abertura prepara o campo, prepara o caminho para o que Paulo tem a dizer, para o que ele vai dizer a seguir. E este dizer a seguir começa com os versos 3 e 4, que eu vou pedir também para a produção colocar, porque eles são de vital importância, completando essa introdução do capítulo 15. E dizem assim os 2 versos: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Irmãos, há 3 frases aqui, 2 repetidas, e uma na primeira parte do versículo 3, eu também vos entreguei o que recebi. Ou seja, Paulo não está inventando este ensino, esta doutrina, esta realidade. Ele recebeu de quem? Recebeu de Deus, recebeu do Espírito Santo.
e recebeu do testemunho do Espírito Santo aos profetas, segundo as Escrituras. Então, o que Paulo está dizendo, eu não estou ensinando para vocês nenhuma novidade, eu estou trazendo aquilo que está dito nas Escrituras. Outro aspecto, a confirmação desta mensagem que Paulo está dizendo, ela passa pelos seguintes elementos. Primeiro, Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, e tudo isso não aconteceu por acaso, estava profetizado, estava predito, de acordo com o plano de Deus, segundo as Escrituras. Irmãos, isso é tão importante. Segundo as Escrituras, aquilo que recebi, a palavra de Deus ocupa sempre um papel central na teologia, na doutrina e nos escritos de Paulo. E as Sagradas Escrituras devem ocupar um lugar central na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida da nossa comunidade, na vida da nossa família. É a palavra de Deus a nossa única regra de fé e prática, o fiel de toda a balança, de todo ensinamento. Assim, 1 Coríntios 15, 1 a 4, que acabamos de ler na íntegra, primeiro 1 e 2, depois 3 e 4, é um resumo de tudo aquilo que Paulo vai apresentar a seguir. A morte e a ressurreição de Jesus cumprem as promessas de Deus encontradas no Antigo Testamento. Que coisa linda, irmãos, que testemunho vigoroso. Paulo ainda vai, na parte de domingo, de acordo com o entendimento do autor, ele ainda vai distribuir o conteúdo do domingo em duas etapas, os versos 5 a 8 e os versos 9 a 8. Nos versos 5 a 8, Paulo vai falar da comprovação, do testemunho ocular de pessoas que viram a ressurreição de Jesus. E ele cita as seguintes pessoas. Jesus apareceu primeiro a Cefas, depois aos 12, mais de 500 irmãos, depois a Tiago e por último a mim. Então, olha a sequência. Cefas, os 12, mais de 500 irmãos, Tiago e por último a mim. Então, que Jesus apareceu a Pedro, nós temos comprovação, os evangelhos registram. Que Jesus apareceu aos 12, temos comprovação, e na verdade os 12 é a forma de dizer, porque Judas já não estava mais, temos comprovação. Este mais de 500 irmãos, não existe um registro no evangelho que comprove isso. Mas irmãos, quando você vai a Mateus 28, 10 e 16, quando Jesus pede que os discípulos sejam anunciados de que ele iria encontrá-los na Galileia e que de fato os encontrou, vocês acham que os discípulos iam guardar isso só para eles? Avisaram, eles comunicaram, e um grupo de mais de 500 pessoas afluiu para lá. E Paulo afirma, por inspiração do Espírito Santo, que esse grupo testemunhou, eles viram Jesus. Ele fala também que Tiago viu a Jesus. Que Tiago é esse? O comentário bíblico vai dizer que esse Tiago é com toda probabilidade e certeza o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que exercia um papel de liderança, que presidiu a primeira assembleia da igreja registrada lá em Atos 15, e que possivelmente este próprio Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, tenha ele mesmo contado a Paulo que viu o Cristo ressurreto. E por fim, Paulo diz, ele apareceu por último a mim. E aí Paulo usa olha, a humildade de Paulo é encantadora. Paulo usa uma expressão, olha, eu sou um abortivo, ou seja, quando Paulo fala destes grupos e ele menciona que Cristo também apareceu a ele diz, olha, perto deles eu sou como um aborto, não sou nada. Por quê? Porque eu persegui a igreja. Essa era uma dor que Paulo carregava com ele, porque eu persegui a igreja, ou seja, eu não sou merecedor desta honra, mas Cristo teve a grandeza de me dar essa honra, embora não seja merecedor, pela graça de Cristo, e porque ele ressuscitou, a minha vida foi transformada. Então, a vida de Paulo, a transformação da vida de Paulo, era por si só um testemunho da ressurreição de Cristo. E este aspecto, irmãos, esse grupo de testemunhas vivas, é como se Paulo tivesse dizendo, pergunte a essas pessoas, a maioria deles ainda está aí, alguns já descansam no Senhor, já dormem, mas perguntem para eles, vocês têm a liberdade, perguntem, eles estão aí, estão vivos, confirmem isso. Então Paulo tinha tanta confiança na realidade da ressurreição, ele desafia, olha, vocês estão, perguntem, falem com essas pessoas, e eu sou também uma prova viva. Essas pessoas eram testemunhas oculares daquilo que Jesus tinha dito, e eles certamente iriam testemunhar destas coisas. E na parte final aqui dos versículos
9 a 11, então, Paulo termina essa sessão dizendo assim: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ou seja, não importa a posição hierárquica dos apóstolos, o fato é que nós pregamos, e pregamos em cumprimento ao que Jesus havia deixado ali em Lucas 24, 48. Agora que vocês são testemunhas dessas coisas, preguem acerca destas coisas. Ellen White tem uma contribuição muito interessante aqui nos seus comentários na página 57, que eu quero trazer. Ele diz assim: os acontecimentos estão em Atos dos Apóstolos, página 18. Os acontecimentos da vida de Cristo, sua morte e ressurreição, as profecias que apontavam para esses acontecimentos, os mistérios do plano da salvação, o poder de Jesus para a remissão dos pecados. De todas essas coisas, eles haviam sido testemunhas e deviam torná-las conhecidas ao mundo. Deviam proclamar o evangelho de paz e salvação mediante o arrependimento e o poder do Salvador. É mais uma comprovação, irmãos, que a ressurreição de Jesus era a motivação para a pregação do evangelho. Era o combustível. E eu fico pensando, irmãos, e quanto a nós? O que é que nos motiva? O que é que nos enche de energia? É claro que é a volta de Jesus, mas Jesus só vai voltar porque um dia ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu, ascendeu ao céu, está sentado à destra do Pai, e de lá ele nos enviou o seu Espírito Santo para nos dar poder para cumprirmos esta comissão evangélica. Isso é o que nos dá poder. Um Cristo morto não nos daria esse poder. Que pensamento solene, irmãos, que existe na responsabilidade que pesa sobre eu, sobre você, sobre nossa igreja, sobre nossa comunidade, de sermos ao lado dos apóstolos, ao lado daqueles homens e mulheres testemunhas desta mensagem tão maravilhosa, e desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançamos para a segunda-feira, onde encontramos Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Aqui o autor separou a porção dos versos 12 a 19. E eu quero começar dizendo, irmãos, que a ressurreição de Cristo, ela foi, portanto, pública, ela foi física e verificável. O exemplo de Paulo, ele citou aquelas pessoas, né, que Cefas, os 12, Tiago, mais de 500, e por fim ele, né? E ele, então, nos ajuda a entender que a ressurreição é mais do que uma doutrina para se crer, é um poder para a nossa vida. E estes textos que vão vir aqui, esses versos de 12 a 19, nos versos 12 e 13, que eu vou pedir para a produção projetar, eles levantam aqui um problema para responder à pergunta: quais seriam as consequências se Cristo não tivesse ressuscitado? Vamos ler os versos 12 e 13. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele começa dizendo estas palavras. Como é que alguns dentre vocês estão afirmando que não há ressurreição? Veja, irmãos, alguns contaminados por esta influência cultural, filosófica de Corinto, estavam introduzindo na igreja não o testemunho bíblico das Escrituras, mas o testemunho filosófico, tendência que hoje está presente no nosso meio. Então, irmãos, Paulo começa aqui, 1 Coríntios 12 a 19, com uma pergunta retórica que expõe a sua perplexidade. O quê? É como se ele tivesse dizendo: como é que é possível que entre vocês há alguns que estão afirmando que não há ressurreição de mortos? Pior ainda, ele afirma: sem a ressurreição, a esperança deles estaria construída em cima de uma mentira. Agora, Paulo afirma então nos versos seguintes, a lição aqui no segundo parágrafo abaixo da pergunta 3, muito interessante isso. Paulo vai afirmar quais eram as consequências caso não houvesse a ressurreição dos mortos. Então, primeira, Cristo não ressuscitou. Segunda, nossa pregação é vã. Terceira, nossa fé também é vã. Quarta, somos falsas testemunhas. Quinta, nossa fé é inútil, não serve para nada. Sexta, ainda permanecemos nos nossos pecados. E, naturalmente, os que morreram estão perdidos. Veja, irmãos,
Ele traz aqui o autor foi muito preciso na elaboração e na identificação desses 7 pontos, e Paulo arremata este raciocínio no verso 19, que eu vou pedir para a produção projetar, que diz assim: e se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, esse é um texto interessante, porque Paulo, depois de usar toda essa argumentação, uma argumentação forte, foi daqui que o nosso verso para memorizar saiu. Então, Paulo está dizendo, como é que alguns entre vocês têm essa loucura? Pensem no desdobramento. Então, ele vai falando, vai desconstruindo essa afirmação inócua destes irmãos que estavam influenciados pelas filosofias locais. E ele diz, olha, e por fim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes. Irmãos, alguém já disse que mesmo que não houvesse um céu e uma eternidade para desfrutar, que só as bênçãos que nós já recebemos nesta vida já teria valido a pena. É possível, eu até acredito que sim, mas Paulo usa aqui um argumento tão contundente, olha, então para que tudo isso? Para que todo esse conteúdo doutrinário? Então vivam a vida de vocês, então saiam da igreja, se entreguem à idolatria, à filosofia, porque nós não passamos de um grupo de infelizes. Irmãos, para pensar um pouquinho, trazendo para a nossa realidade, se negamos as verdades essenciais da palavra de Deus, ou se fazemos um teste, essa sim, essa não, se ficamos escolhendo o que crer e o que não crer, como muitos hoje modernamente estão tendo a tendência de fazer, desviando a autoridade revelacional e inspiracional das Escrituras para uma decisão humana e não para uma decisão de Deus, nós não passamos de um grupo de infelizes. Então eu reafirmo aqui mais uma vez, irmãos, a centralidade da palavra de Deus, a importância de buscarmos as Escrituras, de estudarmos as Escrituras, de meditarmos nela e por esta palavra vivermos segundo a grandeza do poder de Deus, e desta maneira nós colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançando para a lição da terça-feira, encontramos o título Cristo as Primícias. E aqui, logo na primeira linha, o autor diz assim: se Jesus não estivesse vivo, toda a expectativa em relação ao futuro seria uma ilusão. Nesta porção da terça-feira, o autor separou os versos 20 a 23, depois 24 a 28 e 29 a 34. Eu vou pedir para a produção, por favor, colocar os versos 20 a 23, por favor, produção aí do capítulo 15, para nós fazermos a leitura desta porção inicial. As demais nós iremos apenas fazer a menção. Diz assim, 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A pergunta 4 traz a seguinte indagação. O que significa dizer que Jesus é as primícias? Irmãos, para nós entendermos este assunto, nós precisamos recorrer ao Antigo Testamento, o livro de Levíticos. Eu vou pedir para a produção colocar aqui, por favor, Levítico 23, versos 5 e 6. Diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês, portanto, no dia seguinte à Páscoa, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Verso 7 também, produção. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ou seja, era um sábado cerimonial. Então, Páscoa no 14º dia, sábado cerimonial, início
dos pães asmos, 7 dias, o primeiro dia, e agora o verso 12. No dia imediato ao sábado, perdão, vamos pôr o 11 também, produção, me perdoe. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Então, olha a sequência. 14º dia do primeiro mês, a Páscoa. 15º dia, primeiro dia dos 7 dos pães asmos. E sábado cerimonial, dia imediato ao sábado, ou seja, 16º dia, era a cerimônia do molho movido, ou seja, a cerimônia das primícias. Isso significava que o sacerdote apresentava uma porção daquilo que havia sido colhido, geralmente cevada, que era a primeira colheita, e nenhuma foice era posta nos campos de colheita do povo de Israel sem que esta cerimônia, a cerimônia do molho movido, a cerimônia das primícias acontecesse. Olha que interessante, Ellen White vai nos ajudar a compreender isso aqui, aqui na porção, na página 60, nós vamos encontrar o seguinte: Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo feixe movido, que acabamos de ler, e sua ressurreição ocorreu no próprio dia em que esse feixe devia ser apresentado perante o Senhor. Por mais de 1000 anos, essa cerimônia simbólica tinha sido realizada. Das searas eram colhidas as primeiras espigas de grãos maduros, e quando o povo subia a Jerusalém, por ocasião da Páscoa, o feixe das primícias era movido como oferta de ação de graças perante o Senhor. Então, enquanto essa oferenda não fosse apresentada, a foice não podia ser lançada sobre os cereais, nem esses reunidos em maços. O feixe dedicado a Deus representava a colheita. Assim, Cristo, as primícias, representava a grande colheita espiritual para o reino de Deus. Sua ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Claríssimo, está no livro Meditação pela Fé, a fé pela qual eu vivo, de 23 de junho. Muito claro, como sempre, o Espírito de Profecia nos lança luz para a compreensão da palavra de Deus. Bom, então aqui está explicado o que significa Cristo as primícias. Era o cumprimento desta representação. O fim desta era maligna de pecado será marcado pela ressurreição corporal dos que morreram em Cristo. Como último Adão, Cristo entregará o reino ao Pai, devolvendo o domínio deste mundo. É o que está na porção dos versos 24 a 28. E ele continua dizendo: devemos entender a sujeição de Cristo a Deus à luz do paralelo entre Adão e Cristo. O Adão definitivo no plano da redenção, como Adão definitivo, Jesus se submete à vontade do Pai, algo que o primeiro Adão não fez. E a porção de 29 a 34, Paulo retoma seu pensamento sobre a insensatez de negar a ressurreição. Ele usa a ilustração do batismo, que simboliza a união do crente em sua morte e ressurreição, e negar a ressurreição não faz nenhum sentido. O que é difícil de compreender, contudo, é o que Paulo quis dizer. E aqui temos um ponto para esclarecer, com o batismo por causa dos mortos. Vamos ler esse verso, que é o verso 29, produção, coloca aí, por favor. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles, irmãos? Olha que desafio nós temos aqui. Bom, na lição eu vou pedir para a produção projetar o parágrafo que foi retirado do Comentário Bíblico de Andrews, volume 4, página 206, que diz assim: há várias tentativas de explicação, mas é melhor interpretar a expressão como uma referência à decisão de algumas pessoas de se batizarem para que pudessem se reunir novamente na ressurreição com os entes queridos que já haviam falecido. Também poderia ser que a decisão de ser batizado fosse uma resposta à vida exemplar daqueles que morreram. Então, aqui o comentário está dando duas opções. Vou repetir para que fique claro. Então, primeira, pode ser referência à decisão de algumas pessoas de se batizarem
para que pudessem se reunir na ressurreição com aqueles que haviam falecido e, portanto, já estavam batizados e creem, não, vou me batizar para também ter a mesma esperança daqueles que morreram. Segunda opção, a decisão de ser batizado fosse uma resposta à vida exemplar daqueles que haviam sido batizados e morrido em Cristo. Nesse caso, a expressão se referia a pessoas que não eram batizadas no lugar dos mortos, mas por causa da influência de pessoas que já haviam morrido. Então, duas opções. O comentário bíblico, irmãos, que é uma composição doutrinária bem mais antiga do que o de Andrews, nós vamos encontrar o seguinte, que existem 36 tentativas de explicar esse verso. A maioria delas são estapafúrdias, não tem sentido. E aqui o comentário destaca 3, e uma delas é onde eles fixam a maior probabilidade, e eu vou também compartilhar com vocês. Segundo essa interpretação, o verso 29 poderia ser parafraseado assim: mas se não há ressurreição, o que devem fazer os mensageiros do Evangelho se continuamente encaram a morte em favor de pessoas destinadas a perecer na morte de qualquer forma? Para eles seria tolice enfrentar a morte para salvar os outros se os mortos não ressuscitam. A constante coragem dos apóstolos em face da morte é uma importante evidência de sua fé na ressurreição. Veja, aqui o comentário bíblico usa um outro aspecto, especialmente baseado no que Paulo vai escrever a partir do verso 29. Aqui, por exemplo, Paulo vai dizer: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, olha o que Paulo está dizendo. Se nós recorrermos aqui a Atos 17, nós vamos ver que luta enfrentou Paulo ali em Éfeso. A cidade se reuniu num ajuntamento a ponto de linchar e finalmente tudo se apaziguou, mas Paulo correu risco de vida. E essa expressão, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos, é uma citação de Isaías 22:13. Então, Paulo está dizendo, olha, que valeu toda a nossa luta, que todo o nosso esforço, todo o risco que corremos para levar a mensagem, se não há ressurreição, para que passar por tudo isso? Então, irmãos, nesse cenário, diz aqui Paulo, entregue-se aos prazeres. Então, coma, beba e fique por isso mesmo. Então, eu espero, irmãos, que estas explicações que aparecem tanto no Andrews, no comentário de Andrews, como no comentário adventista, e com esse arremate de Paulo, olha, se não há ressurreição, que adianta nós lutarmos? Porque de que valeria o testemunho daqueles que já morreram em Cristo, que foram batizados? De que valeu o testemunho deles? De que vale o nosso risco para pregar o Evangelho? Então, eu espero que isto esclareça, que não fique dúvida, embora haja uma denominação que pratique esta cerimônia do batismo pelos mortos, nós, adventistas do sétimo dia, temos esta compreensão conforme as explicações que aqui foram dadas e, desta maneira, colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos, então, para a quarta-feira, onde um outro assunto agora será introduzido, que é a respeito do corpo ressuscitado. Com que corpo vamos ressuscitar? E essa porção, ela vai dos versos 35 a 49. E vamos então fazer a leitura, vou pedir para a produção projetar aqui, o verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Veja, irmãos, Paulo tem falado aqui da ressurreição, vários argumentos, mas é a primeira vez que o assunto do corpo vai entrar em voga, em pauta, não é? E aqui, irmãos, talvez essa seja a parte mais desafiadora para transmitir e também para considerar, embora o conteúdo seja muito claro, mas voltamos ao que Pedro disse, o nosso amado irmão Paulo muitas vezes escrevia de uma forma difícil. Mas vamos lá. Então, Paulo usa, o autor vem dizendo, e isso está muito bem sistematizado aqui na lição, e nós vamos buscar essa sistematização.
E ele faz assim a pergunta: como é que a porção dos versos 36 a 41 responde essa questão do corpo? E eu volto ainda a lembrar que, muito possivelmente, esta foi uma das perguntas que os coríntios fizeram a Paulo na carta escrita para Paulo, mencionada por ele no capítulo 7, verso 1. Então vamos lá. Paulo usa 3 comparações para ajudar os seus leitores a entenderem o que vai acontecer na ressurreição. Primeira comparação está nos versos 36 a 38 e observa que o corpo é como uma semente que precisa morrer para, de modo miraculoso, se tornar uma planta. A lição é clara: a ressurreição é um milagre de Deus. A semente é plantada, ela morre e torna a viver como uma planta. Primeira comparação. A segunda comparação é a analogia dos corpos, que vai dos versos 39 a 40, onde Paulo destaca que Deus deu tipos distintos de corpos a animais e seres humanos, apropriados ao ambiente ao qual habitam. Do mesmo modo, nosso corpo será adequado às novas circunstâncias do mundo celestial. Essa é uma compreensão que precisamos ter. Nós fomos criados por Deus para viver num mundo sem pecado. Com a entrada do pecado, o nosso corpo sofreu as consequências da entrada do pecado. Ele passou a experimentar os efeitos do pecado, a separação, a morte, a doença, o cansaço. E agora, para habitarmos novamente um mundo sem pecado, haverá necessidade de uma transformação. Essa ideia prossegue, agora o terceiro aspecto, com a analogia do corpo glorioso, que enfatiza a glória do corpo ressuscitado, que supera imensamente a do corpo anterior, ao corpo que temos agora, marcado por nossa condição terrena, nossa condição pecaminosa e decaída. Bom, então aqui 3 ideias que espero tenham ajudado para nós compreendermos. Agora, Paulo também vai fazer, nos versos 40 a 44, ele faz 4 contrastes entre o corpo atual e o corpo ressuscitado. O primeiro, corpo atual, é terreno, corruptível, fraco e natural. O segundo é celestial, incorruptível, poderoso e espiritual. Agora, irmãos, vamos então ter compreensão. Isso não significa ausência de continuidade. Depois nós vamos ter que entender isso, né? O uso do termo soma para corpo, termo grego, ele é tanto utilizado para o corpo sepultado como para o corpo ressuscitado. Mas, veja, irmãos, o corpo ressuscitado, ele ressuscita de uma outra forma, não com as mesmas características, não com as mesmas identificações que o corpo humano pecaminoso foi sepultado. Paulo, por outro lado, ele não fala de uma existência imaterial, ou seja, nós teremos um corpo semelhante ao corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo vai nos ajudar com o que ele escreveu aos Filipenses, o autor coloca aqui, e eu vou lembrar o que significa esse corpo glorioso, vou trazer aqui o significado que vai aparecer, vai ser explicado pelo comentário bíblico, volume 7, página 160, diz assim: os redimidos não possuirão apenas o caráter de Cristo, mas também serão revestidos em um corpo imortal, semelhante ao de Jesus desde a ressurreição. Então, Jesus, desde a ressurreição, ele tem um corpo glorioso. Essa transformação completa a obra redentora em que o coração de Paulo estava posto. O cristão deve ver plenamente a semelhança de seu mestre. Então, Paulo diz aqui aos coríntios, aos filipenses, que nós teremos um corpo semelhante ao corpo glorioso de Cristo, o corpo que Cristo teve após a sua ressurreição
após a sua glorificação, que se chama como corpo espiritual. Quando se fala corpo espiritual, não temos que pensar em espírito e materialidade. O corpo espiritual é um corpo que não é mais sujeito às consequências do pecado. Este é o significado. Eu espero que isso torne claro o nosso entendimento e a nossa questão. Paulo não relaciona o termo espiritual, ou seja, corpo espiritual, diz aqui o último parágrafo da lição da quarta-feira, a uma existência imaterial. Não é isso. Aqui o autor cita Filipenses 3:21, não é? E aqui nos é dito: teremos um corpo real, mas que não se desgastará, não se corromperá, como tudo que hoje conhecemos que envolve decadência. E Ellen White também nos ajuda de novo. Vamos aqui contar com a ajuda do dom profético, né, nos escritos aqui suplementares. Vamos localizar a página 60 novamente, de onde eu já extraí um pensamento, e diz aqui, vamos ver de onde vem este texto. Ele vem aqui da meditação A Fé pela Qual Eu Vivo, de 23 de junho. A ressurreição de Cristo foi uma amostra da ressurreição final de todos os que nele dormem. O corpo ressurreto do Salvador, sua postura, os acentos de seu falar, tudo era familiar aos seus seguidores. Assim também os que dormem em Jesus ressuscitarão. Nós reconheceremos nossos amigos como os discípulos reconheceram Jesus. Se nós ressuscitarmos, vocês vão reconhecer. Esse é o pastor Hélio Canastalho, eu vou reconhecer vocês também, os que eu conheço. Mesmo que tenham sido deformados, degenerados por enfermidades, desfigurados na vida mortal, contudo, no corpo ressurreto e glorificado, lhes será perfeitamente preservada a identidade individual. E reconheceremos no rosto brilhante, com a luz que irradia da face de Jesus, os traços fisionômicos daqueles que amamos. Irmãos, mais claro que isso, impossível. Ou seja, nós vamos nos reconhecer, nós não teremos uma existência imaterial, teremos um corpo. Este corpo glorioso ou espiritual é porque ele não será mais sujeito ao pecado, à doença, à enfermidade, à decadência. E é isto que nos traz alegria e esperança. É isto que a ressurreição de Cristo nos possibilitou. E desta maneira, irmãos, ainda explico um ponto mais. No verso 45, Paulo chama Jesus de Espírito vivificante. O que significa isso? É aquele que tem o poder de dar vida. Este Cristo que tem o poder de comunicar e dar a vida. E desta maneira, agora sim, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a quinta-feira com o título Vitória Final sobre a Morte. E aqui, nesta porção, o autor vai considerar os versos 50 a 58. E eu quero pedir para a produção colocar aqui os versos 50 e 51, e os demais nós iremos citando à medida com que a elucidação se dará. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui, irmãos, Paulo começa dizendo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, assim como a corrupção não pode herdar a incorrupção. A explicação está aqui. Não significa que nós seremos, como acabei de apresentar na lição da quarta-feira, um corpo imaterial ou um espírito destituído de matéria. Corpo e sangue é uma referência à condição humana decaída, à condição de pecaminosidade. Esta é a compreensão. A lição também fala nisso. O paralelismo de 1 Coríntios 15:50 sugere que carne e sangue corresponde à corrupção, bem como reino de Deus, que aparece na primeira frase, corresponde à incorrupção. Então, espero que esse tema esteja claro, que ninguém se confunda com esta questão. Muito bem. Paulo contrasta o corpo atual com o corpo ressuscitado. O corpo sepultado é marcado por corrupção e mortalidade. O ressuscitado por incorrupção e imortalidade. Nós gostamos de dizer, irmãos, Paulo diz, olha, um mistério. Lembra-se o conceito de mistério que nós apresentamos lá em Filipenses? Eu vou trazer. Mistério não é algo oculto, é aquilo que Deus se propôs a revelar
mesmo que nós não tenhamos uma compreensão exata, completa e clara, final a respeito do assunto, mas Deus se propôs a comunicar. E Paulo diz: nem todos dormiremos. Paulo está se referindo que nem todos estarão mortos por ocasião da volta de Jesus, mas uma coisa assim, todos serão transformados. E ele então diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ele também volta a falar sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 em diante, 15, 16, 17 e 18. Então, ele diz que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os que estiverem vivos, serão transformados. E ele diz: porque é necessário que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. Então, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra, e eu já vou mencionar que palavra vai se cumprir. Então aqui Paulo, irmãos, faz esta declaração poderosa. A transformação só vai ocorrer por ocasião da volta de Cristo. Não vai acontecer antes. Nós passaremos por um processo passamos pelo processo de justificação, a santificação, obra de uma vida toda, mas a glorificação somente acontecerá na volta de Jesus, não antes, não antes, não antes, como alguns pretendem falar. Nós vamos crescendo em graça, o nosso caráter vai sendo transformado, vai dia após dia se tornando mais e mais semelhante a Jesus, mas a transformação, nós não deixamos de ser pecadores até que Cristo volte e transforme por completo a nossa natureza. Em termos práticos, Paulo usa corrupção e mortalidade para se referir à nossa natureza pecaminosa. Então, ele menciona os escritos judaicos, que carne e sangue é uma expressão para a humanidade decaída, pecadora. Por isso, nosso corpo só será transformado e purificado na volta de Jesus. Somente quando essa natureza pecaminosa for removida e passarmos pela experiência da glorificação, então, aí sim, nós podemos dizer o que foi escrito por Isaías e Paulo coloca aqui: tragada foi a morte na vitória. E agora o que Isaías 25, 6, Oséias 13, 14 afirmam: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, este hino, este cântico será, portanto, ousado e desafiador, cantado por aqueles que estiverem vivos e forem transformados, e aqueles que estiverem mortos em Cristo e ressuscitarem com um novo corpo transformado também como os vivos, esses então cantarão. Então, meus irmãos, aqui a mensagem final de Paulo dizendo: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado ali. É outro texto que precisa ser entendido, né? O aguilhão da morte é como se fosse um ferrão que lançou o veneno, mas pela graça de Deus, Cristo nos curou desse veneno. A força do pecado e a lei, ou seja, a lei e pecado, Paulo descreve isso em Romanos 7, na carta de Romanos, nem precisaria entrar nesse mérito, mas a lei mostra, irmãos, a lei mostra a malignidade do pecado, é isso que Paulo está dizendo aqui, mas ele faz um brado: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, irmãos. Nós não teremos vitória fora da graça de Cristo, fora do poder que nos é comunicado pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo. E eu peço para a produção, então, colocar o verso 58, para encerrarmos aqui o estudo da lição da quinta-feira. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oh, que Paulo maravilhoso! Depois de todo esse arcabouço teológico, doutrinário, ligando o Antigo com o Novo Testamento, contrastando as verdades essenciais da palavra de Deus, desfazendo a futilidade das filosofias locais, Paulo deixa uma palavra: chama os irmãos de amados, mesmo que alguns deles estivessem sendo rebeldes, não deixavam de ser amados. Então Paulo diz: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, que palavra para nós. Eu transfiro isso para mim e para você. Sejamos firmes, inabaláveis. Permaneçamos firmes, irmãos. Não sejamos atraídos por esses ventos de doutrina que passam por aí e levam pessoas e arrastam pessoas como estratégia do inimigo para a perdição. E aí Paulo faz uma declaração muito, muito preciosa: o nosso esforço, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Você tem se esforçado por Cristo, tem se esforçado para
manter-se fiel, tem se esforçado para manter fiel a sua família, a sua casa, a sua igreja. Não é vão, não é vão. A palavra de Deus não volta vazia, que isso conforte o nosso coração, ainda que possamos não ver tantos frutos assim, ou mesmo que frutos próximos de nós não pareçam frutificar. Pessoas queridas próximas a nós. Que Deus nos conforte com essas palavras e desta maneira pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Que lição maravilhosa, irmãos. Sexta-feira o estudo adicional, 2 parágrafos. Aqui eu vou ficar então com o desejado de todas as nações, página 424, o primeiro parágrafo que diz assim: a divindade de Cristo é a certeza da vida eterna para aquele que crê. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Ellen White pergunta, você crê nisso? Cristo estava olhando para o tempo de sua segunda vinda. Nesse momento, os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transladados para o céu sem ver a morte. O milagre que Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dos mortos representaria a ressurreição de todos os justos mortos. Que coisa maravilhosa, ela escreve isso no contexto da ressurreição de Lázaro. Então, a ressurreição de Lázaro era também uma representação de todos aqueles que morreram em Cristo e que um dia irão ressuscitar. Irmãos, ainda voltando, e eu vou criar a minha própria pergunta para consideração a respeito das primícias. No primeiro dia daquela semana que terminou com a morte de Cristo, o seu sepultamento, e que Cristo foi ressuscitado na ressurreição de Cristo, como que um grande terremoto, os sepulcros se abriram. E um séquito, um grupo de pessoas ressuscitou. E eles, por 40 dias, testemunharam da ressurreição de Cristo. Nós não temos muito mais informação do que isso. E quando Cristo subiu ao céu, esse grupo, esse sim, as primícias, ao lado de Moisés, que havia morrido e ressuscitado, e de Elias e Enoque, que haviam sido transladados, esse grupo se juntou aos anjos celestiais, e a Enoque, Elias e Moisés. E certamente esse grupo tem dado testemunho do que foi a experiência de vida, de fé, de viver aqui nesta terra. Mas 40 dias esse grupo esteve aí testemunhando e depois subiu ao céu. Nós não sabemos quem fez parte, eu tenho lá minhas conjecturas, mas isso não é o mais importante. Então, Cristo, ele próprio as primícias, porque se ele não tivesse ressuscitado, então não poderia haver colheita, ele era um molho movido e sem ele não haveria colheita, e na sua própria ressurreição já uma mostra do que vai acontecer, uma mostra de ressurretos apareceu. Com ele, testemunhando a muitos, e com ele foi ao céu. Irmãos, que lição preciosa para nós. Olharmos para Cristo as primícias, olharmos para o Senhor Jesus para que faça em nós a transformação da nossa vida, do nosso caráter, que cresçamos em santificação para que um dia possamos participar da glorificação. Que Deus os abençoe, que a graça do Senhor seja sobre nós. Muito obrigado por você estar aqui comigo, que Deus os abençoe e vamos fazer a oração final. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por tuas bênçãos, cuidados e proteção. Cuida de nós, Pai, para que façamos parte ou do grupo que vai ser transformado, ou do grupo que vai ser ressuscitado e transformado, e que juntos, Senhor, possamos viver para sempre contigo, livre desse corpo de pecado, livre das aflições do mal. Abençoa-nos, Pai, traze-nos esperança e vigor em Cristo Jesus, para que o nosso trabalho não seja vão, que se cumpra em nós esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço, fiquem com Deus, que a graça do Senhor seja a todos nós, seja sobre todos nós. Amém, amém, amém.